Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e se preparem, hoje a gente vai relembrar a história do Mad Max, o guerreiro das estradas, e ver como tudo começou para essa grande franquia do passado, voltando até 1979, quando chegava aos cinemas australianos um filme que iria entrar para a história como uma das produções mais viscerais do cinema mundial. Um filme que apresentaria para o público um homem sem futuro e com um passado cheio de perdas, o que poderia deixar qualquer um maluco. Mas que no caso do Mad Max, o anti-herói das estradas deixou ele apenas louco, ou melhor dizendo, insano, em busca de vingança e justiça. E claro, vamos voltar ainda mais no passado para descobrir todos os desafios e encrencas que os envolvidos passaram para tirar tudo do papel e transformar num dos maiores sucessos do cinema mundial. Então, se vocês querem muitas curiosidades sobre o filme que deu origem ao Mad Max, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, Fábio, para de brigar com seus irmãos! E surgido no final dos anos 70 e se tornando um dos personagens mais conhecidos e referenciados dos anos 80, Max Rutatansky, um homem que um dia foi um policial patrulheiro das estradas australianas e que após muitas perdas pessoais enfrentou o apocalipse mundial causado pela guerra entre duas grandes nações, tudo pelo domínio do petróleo, um homem que fez a diferença numa batalha entre uma gangue motorizada liderada por um gigante com máscara de hóquei e um pequeno amontoado de pessoas que queriam apenas sobreviver. Um homem que sobreviveu à cúpula do trovão, onde dois homens entravam e apenas um saía. Um guerreiro de poucas falas que, junto com uma mulher furiosa, lutou contra a tirania de um senhor da guerra louco e que se achava imortal. E com certeza o Mad Max, além de ser um mito dos desertos e das estradas australianas, foi uma franquia que surgiu praticamente do nada para entrar para a história do cinema mundial e se tornar praticamente atemporal. E olha, tudo isso começou de uma maneira bem modesta em 12 de abril de 1979, quando chegou primeiramente aos cinemas australianos o filme Mad Max. É hora de Mel Gibson entrar em ação. Mad Max, a vida transformada num jogo mortal, onde apenas um poderia sobreviver. Pela primeira vez na televisão. Sexta, dia 4, 9h30 da noite, na volta do cinema em casa. E logo de cara já é um filme que não se preocupa em dar tudo mastigado para o telespectador. Ele só avisa numa frase bem curta que o filme se passa num futuro próximo, nunca dizendo qual ano é esse. Mas a gente já percebe de cara que, independente do ano, a coisa toda de civilização já tá meio que por um fio, principalmente quando o assunto é lei e ordem. Também, sem muita enrolação, todo mundo já fica preso no sofá vendo uma grande perseguição envolvendo um maluco motorizado que se auto-intitula Knight Rider e vários membros da MPF, um tipo de polícia corporativa que patrulha as estradas australianas embarcados em viaturas amarelas pra lá de estilosas, com detalhes em azul e vermelho e também em motocicletas muito bonitas. E os caras já estão passando um verdadeiro perrengue pra tentar matar, quer dizer, pra tentar capturar o tal do Knight Rider, que é vivido pelo ator Vincent Gill. Eu vou acabar com ele! Pega ele! Não deixa ele escapar! Não deixa! Este é o último voo de liberdade! Acerta ele agora! Oh! Já entre as viaturas que perseguem o Knight Rider, temos uma com os patrulheiros Roop, vivido pelo ator Steve Millichamp, e o azarado Charlie, vivido pelo ator John Lee. Também aparece na perseguição o policial Jim Goose, vivido pelo ator Steve Beasley. E aqui o filme já mostra que não vai pegar leve com a gente, com várias perseguições, cheias de acidentes e quase acidentes que deixam a gente com o coração na boca. E depois que praticamente todas as viaturas acabam destruídas e parecia que o Knight Rider ia conseguir ganhar o mundo, aparece o policial Max Rutatansky, vivido pelo Mel Gibson, um daqueles casos onde parece que o ator praticamente nasceu para o papel.
e logo o policial Max acaba com a perseguição só na base da pressão, fazendo com que o motorista malucão fique ainda mais doidão, batendo o carro e virando carvão junto com a namorada. E claro, esse seria só mais um caso encerrado para os policiais da MPF se o tal Knight Rider não fizesse parte de uma gangue de motoqueiros psicopatas que são praticamente gafanhotos do asfalto. Onde os caras passam, eles acabam com tudo. E agora eles vão querer vingança contra os policiais que mandaram o Knight Rider comer grama pela raiz. E os caras são liderados pelo Toe Cutter, um maníaco vivido pelo saudoso ator Hugh Keays-Byrne e que ainda tem malucos como Johnny Boy, vivido pelo ator Tim Burns, e também o oxigenado Bubba Zanetti, vivido pelo ator Geoff Parry. E logo no começo do filme a gente também tem a oportunidade de conhecer vários outros personagens que vão ser bem importantes para o filme, como é o caso do chefe da delegacia do Max. No caso, o capitão Fred McPhee, um bigodudo careca que todos chamam de Fifi e é interpretado pelo ator Roger Rod, e que com toda a certeza, pelo menos na época, junto com Keays-Byrne, era um dos poucos rostos mais ou menos conhecidos do público. E por último, mas não menos importante, a Jess, esposa do Max, vivida pela atriz Joanne Samuel, com quem o policial tem um filhinho, e também a gente fica sabendo que apesar do apelido Mad, o Mad Max é um cara bem tranquilo e bem família. Isso é claro, até a espiral de vingança tomar conta da história e transformar Mad Max num verdadeiro road movie, melhor dizendo, um dos melhores road movies já feitos e um dos filmes mais imitados da história. E claro, a própria história do filme no fundo não tem nada de inovadora e até talvez passasse batida pelo resto do mundo como tantas e tantas obras já passaram, se ela ficasse restrita às lembranças dos australianos. Isso se não fosse a direção do lendário George Miller, que simplesmente tirou leite de pedra e transformou Mad Max num exemplo mundial de cinema cru e muito bem executado, mesmo com pouquíssimo dinheiro. Ou melhor dizendo, uma produção típica do cinema de guerrilha, como o próprio George Miller gosta de se referir a essa obra cada vez que ele conta como foi tirar isso do papel e levar para os cinemas. E aí? Tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e badalar o sininho. Eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado. No caso, né, desse vídeo, a gente vai acelerar pro passado com 2 vídeos toda semana. E voltando para a história dos bastidores, tudo começou com 2 jovens amigos australianos, o George Miller, recém-formado em medicina, e o Baron Kennedy, formado em cinema. Os dois, na época da faculdade, produziram alguns curtas, foram muito elogiados e em 1973 tomaram uma decisão. Eles iam fazer um longa-metragem. E depois de muito pensar, a ideia original apareceu somente em 1975. Depois que um acidente com 23 vítimas fatais em uma rodovia de Melbourne chamou a atenção para a violência nas estradas. E como Miller era médico recém-formado e às vezes trabalhava nas ambulâncias, fazendo aquele atendimento direto no local, ele sempre via os repórteres arriscando tudo para acompanhar os fatos em tempo real. Então a primeira ideia do filme seria um repórter que de tanto ver crimes em tempo real decide fazer justiça com as próprias mãos depois de ficar meio maluco. Só que logo Miller achou que isso não ia funcionar muito bem e resolveu transformar o personagem em um policial chamado Max, alguém que ia continuar vendo as coisas ruins acontecerem em tempo real e que logo atenderia uma ocorrência brutal envolvendo a própria família, partindo para vingança contra os criminosos. E aí, com essa ideia na cabeça, os 2 amigos trabalharam por meses até chegar no personagem Mad Max. Só que aí pintou um problema. Para reproduzir as viaturas e os uniformes dos policiais australianos da época e também utilizar carros novos, seria muito caro e o dinheiro era uma coisa que a dupla não tinha. Por isso eles decidiram colocar o filme em um futuro próximo onde as coisas estariam bem mais decadentes
diferentes e assim poderiam usar carros velhos, uniformes e viaturas inventadas e também poucos figurantes nas cenas. Agora, mesmo com isso tudo na mente, pensem na encrenca que foi para tirar esse filme do papel, para levantar dinheiro para fazer o filme. E como George Miller era médico, ele resolveu fazer uma super jornada de trabalho por alguns meses, pegando tudo que tivesse de plantões pela frente e também atendimentos em ambulâncias. E o Byron Kennedy acabou virando motorista de ambulância para ajudar o George nessa empreitada. Isso, além de ajudar demais com a grana, ainda deu muita experiência real com acidentes de estrada. Isso também ajudou os dois a desenvolverem vários diálogos para os personagens e também pegar a experiência das pessoas que estavam passando trauma com esse tipo de acidente e poder transportar um pouco disso para as telas. E aí, com a grana suficiente para poder se dedicar a um roteiro, os dois amigos resolveram chamar um terceiro camarada, o James McCausland, um cara que entendia muito de filmes, mas que nunca tinha escrito uma única mísera linha quando o assunto era roteiro. E mesmo assim, ele topou o desafio. Enquanto isso, os dois foram atrás de mais grana e levaram várias portadas na cara por parte das produtoras australianas, até que eles resolveram apelar para os amigos deles e também para os conhecidos. E ao final de 18 meses de batalha, os dois conseguiram reunir 350 mil dólares australianos de investimento privado, mais alguns trocados das economias próprias para poder tirar o Mad Max do papel. E depois de escolherem uma pequena equipe técnica para poder começar o filme, os dois cineastas decidiram ir atrás dos atores. E claro, o papel do Mad Max era o mais importante de todos. E desde o início, eles decidiram que iam escolher um rosto desconhecido para o papel. Até porque a grana era bem curta. E foi aí que eles foram apresentados para dois jovens atores que estavam se formando na turma de 1977 do Instituto Nacional de Artes Cênicas da Austrália. E esses caras eram o Mel Gibson e o Steve Bisley. E no teste de elenco, o Mel Gibson foi facilmente reconhecido como uma força da natureza e o homem certo para encarnar o Max Rukatansky. Dizem que as pessoas não acreditam mais em heróis. Bom, pro inferno. Você e eu, Max. Vamos devolver a eles esses heróis. Você acha mesmo que eu ia acreditar nessa babaquice? Tem que admitir que dava para convencer você, hein? Enquanto o Steve ficou com o papel do amigo Gus, o Ganso, um policial tão acelerado quanto o Max, que adorava motos e era super descolado. E segundo falam, o Steve Bisley era o homem certo para o papel, como de fato foi. Já o Hugh Keays-Byrne e o Tim Burns eram dois atores da escola shakespeariana que foram escolhidos para dar vida ao Tom Curtin e o Johnny the Boy, os contrapontos do Mad Max e do Gus no filme. Próximo deles foram escolhidos os demais membros da gangue. E que, segundo o próprio George Miller já contou em entrevistas, quando o assunto eram os motoqueiros, quando o assunto era gangue, ele dava total liberdade para os caras improvisarem. Ele simplesmente ligava a câmera e deixava eles fazerem o que dava na cabeça. Na verdade, talvez a maior sacada entre o entrosamento dessa galera tenha vindo da falta de dinheiro, já que todos, quando foram contratados, moravam em Sydney e as filmagens iam rolar nas estradas desertas de Melbourne. E como o Miller e o Byron Kennedy não tinham grana para pagar passagem de avião para todo mundo, foi por ideia do próprio Hugh Keays-Byrne que os dois despacharam por trem as motos, os uniformes e equipamentos que essa galera ia usar no filme. E os atores fizeram uma viagem de 1000 quilômetros rodando nas motos como se fosse uma gangue de verdade. Motos que, aliás, foram doadas pela Kawasaki para o filme e não podiam ser destruídas, não podiam ser detonadas de jeito nenhum. A Kawasaki doou só 10 e de onde essas vieram, não viria mais. E segundo o ator Paul Johnston, que fez o esquisitão Kundalini, a viagem durou 3 dias e eles tiveram que dormir ao relento nos desertos, já que não tinham grana para pagar hotel e ainda quando paravam para abastecer eram hostilizados pelos povos das cidadezinhas por acharem que era uma gangue de verdade. E claro, foram parados pela polícia várias vezes na viagem. Mesmo assim, segundo ele e o Hugh Keays,
foram 3 dias inesquecíveis e que ajudou eles a se tornarem uma gangue de motociclistas de verdade. E para ajudar ainda mais, ou no caso para piorar, né, pra galera do Mel Gibson, pra galera do bem, o Byron e o George Miller resolveram colocar todos os atores que seriam policiais em apartamentos alugados e a galera que era da gangue de motociclistas, eles alugaram um galpão e deixaram os caras dormindo no chão. E isso foi de propósito, já que criou uma rivalidade gigante nos sets, com os motoqueiros agindo realmente como uma gangue e sempre intimidando os atores policiais, inclusive o próprio Mel Gibson. E para completar, ainda escreviam cartas e deixavam frases nos tetos e nos espelhos dos apartamentos dos atores policiais, tudo escrito com sangue falso, dizendo que logo pegariam a galera do bem. Já pensou? E olha, não sei mais, parece que esse método de atuação realmente deu resultado no trabalho final, diz aí. Já o principal veículo do filme, o Interceptor V8 do Mad Max, foi uma adaptação feita a partir de um Ford Falcon GT Pursuit Special 1973, criado pelo próprio Byron Kennedy, um apaixonado por carros. O problema é que o preto no preto, apelido dado para o carro nas filmagens, custou $35 mil, ou seja, 10% do valor total que os dois tinham disponíveis para o filme inteiro. Esse é o último dos V8. Pode crer, cara, não tem pra ninguém, é pau puro. Esse é o último dos motores V8. Ele bebe nitro e tem 4 fases também. Fala pra ele, cara, fala pra ele. Tem carburação dupla, 600 HPs, é terrível. Isso aí, Não dá pra beleza, competir com isso, não. Só para vocês terem uma ideia, o Mel Gibson, que era o ator principal do filme, ganhou $10 mil para trabalhar. Já o carro preto no preto, ele era filho único de mãe solteira. Mesmo assim, como não tinha muito carro sobrando para produção, muitas vezes a galera tinha que usar ele até para comprar pão, para comprar comida para a galera, né, para os atores, para a galera da produção, para os caras não precisarem deslocar lá das estradas longínquas que eles estavam para a cidade. Aliás, as filmagens tiveram início em 27 de abril de 1977, só que alguns dias antes, a atriz Rose Bailey, que até então estava escalada para fazer a Jessie, a esposa do Max, e o Grant Page, que era o principal dublê do filme, acabaram sofrendo um acidente com uma das Kawasaki's, já que os dois foram atropelados por um caminhão enquanto se dirigiam para um dos ensaios. Felizmente os dois não morreram, mas ficaram bem machucados e como já estava tudo preparado e a grana curta não aceitava nenhum tipo de atraso, eles tiveram que escalar a atriz Joanne Samuel em cima do laço para viver a Jessie e tiveram que começar a rodar sem um dublê principal. E com uma equipe extremamente pequena, com uma única câmera e com 5 lentes diferentes, o George Miller e o Byron Kennedy tiraram leite de pedra filmando o filme inteiro em 3 meses. E é aqui que fica bem claro o chamado cinema de guerrilha do diretor, onde todo mundo fazia de tudo, cada membro da produção tinha umas 10 funções, os atores metiam a mão na massa para montar o cenário ou para limpar as estradas quando o óleo e pedaços de veículos ficavam espalhados e tinham que trocar de roupa usando lençóis amarrados entre veículos e por aí vai. Aliás, cinema de guerrilha era a palavra certa, já que os caras não tinham grana para pagar a grande maioria das licenças que eram pedidas para poder filmar, para poder fechar estradas, e eles acabavam fazendo isso bem na base do improviso. Iam lá, fechavam as estradas, filmavam do jeito que dava e davam no pé antes que a polícia chegasse, porque senão a multa e a cadeia eram certas. Bom, para não ser bem injusto, o Miller e o Kennedy conseguiram com o inspetor Bloggs, um policial responsável pela mídia da polícia do estado de Vitória, uma carta dizendo que a pessoa que estivesse dirigindo um dos veículos do filme estava envolvida nas filmagens de uma grande produção, pedindo a compreensão dos demais colegas policiais e autoridades locais caso abordassem alguns dos atores ou alguns dos envolvidos nas filmagens. Obviamente a tal carta não dava liberdade para nada, era só uma recomendação e os atores até hoje acham que esse tal de inspetor Bloggs nunca existiu. Mesmo assim, foram feitas várias cópias que foram entregues para todo mundo e começaram a chamar de cartão-chave de cadeia, mesmo que não servisse para nada. Isso até foi usado como uma piada no filme, quando o Gus e o Max abordam um casal numa motocicleta bem estranha. Tudo bem, estamos aí. Já fomos. Gus, vamos lá. Bom, desculpe, mas eu tenho que ir. O que é isso? É um salvo-conduto da cadeia.
E obviamente a maioria dessas pessoas que aparecia meio de relance nem atores eram pessoas convidadas que tinham alguns carros, algumas motos meio estranhas, eram convidadas para aparecer no filme no bom e velho 0800. E ainda segundo o cameraman David Egbe, o filme só saiu porque na época das filmagens toda a equipe era bem jovem e inconsequente, e arriscavam a própria vida para conseguir as melhores tomadas, quase todas feitas numa única vez, já que os carros e explosões não podiam ser repetidas e até a grana pra gasolina era bem curta, misturando realidade e ficção. Mesmo assim, vários atores e a própria equipe técnica se quebraram em algum momento do filme. E segundo o próprio Egbe já falou em entrevistas, a maior sorte desse filme não foi ele ser lançado não, foi que ninguém morreu durante o processo. Inclusive, a famosa cena onde o Goose acelera a moto viatura e a visão aparece em primeira pessoa foi feita com o próprio David Egbe amarrado a um dublê, filmando com a câmera nos ombros enquanto os dois aceleravam por uma rodovia deserta, chegando a pegar 180 km por hora no velocímetro. E outras duas cenas icônicas desse filme também foram feitas na base do improviso, como por exemplo a cena onde o carro do Knight Rider bate, e vira um foguete. Para fazer a cena, o Byron Kennedy pediu um velho foguete para o Departamento de Defesa da Austrália e milagrosamente eles decidiram arrumar o bicho. E aí, ele foi preso no porta-malas do carro e foi acionado remotamente. E a ideia era que ele batesse num caminhão que estaria parado na estrada. Mas na hora que os caras acionaram o foguete, o carro maldito desviou justamente do caminhão e veio para cima da equipe de filmagens que, olha, não morreu por sorte. Também por sorte a cena ficou excelente, deu para aproveitar, e aí no segundo dia o Miller foi lá, improvisou um segundo acidente e finalmente conseguiu filmar a cena onde o carro explode. Já a outra cena lendária fica um pouco mais perto do final, quando o Max está perseguindo o Tow Cutter e o vilão bate de frente com um caminhão. Ali, a produção usou pedaços de motos que foram montados para parecer uma moto de verdade, e um manequim bem do vagabundo daqueles de loja. E claro, o próprio caminhão foi emprestado e a galera da produção ofereceu um punhado de dólares para o dono, só que obviamente ele só aceitou se fizesse uma proteção para o caminhão que ele usava para trabalhar. E o George Miller e a equipe usaram uma proteção improvisada que foi soldada no para-choque e ainda pintaram, inclusive com faróis para parecer parte do caminhão. E aí, quando as filmagens finalmente terminaram, o filme foi para edição. E adivinha? Foi feita na casa da galera da produção, já que a grana já tinha ido para o espaço há muito tempo. E a edição incluindo aí a magnífica trilha sonora composta pelo Brian May e a negociação de distribuição com a Roadshow, para ser mais preciso, durou 18 meses. Depois, o filme estreou em 1979 na Austrália e se tornou um fenômeno nos cinemas locais. E o inimaginável para todos os envolvidos, inclusive para a dupla Miller e Kennedy, aconteceu. O filme foi distribuído internacionalmente pela Warner e explodiu no mundo inteiro. Um fato inédito para uma produção australiana até aquele momento. Tomorrow, in a world gone mad. The only law will be a renegade squad of suicidal cops. He's my prisoner. He's not walking out that door. And the open road will be controlled by gangs of glory roaders. Because when Max gets mad, he gets even. American International presents Mad Max, the maximum force of the future.
E apesar da eterna crítica do George Miller pelo fato desse filme ter sido dublado em inglês para passar em outros países que falavam inglês, o filme ficou 3 anos sendo exibido no mundo todo e rendeu mais de 100 milhões de dólares, se tornando uma das produções mais rentáveis de todos os tempos. Além, obviamente, de marcar todos os envolvidos para sempre, principalmente o Mel Gibson e o próprio George Miller, que se tornaram lendas do cinema, levando à produção do ainda mais ambicioso Mad Max 2, que foi lançado no final de 1981. Infelizmente, em 1983, o George Miller perdeu o Byron Kennedy, o seu amigo e parceiro de projetos, que faleceu em um acidente de helicóptero na Austrália. Mas com certeza, se vocês quiserem, isso tudo pode render um segundo vídeo falando sobre a continuação do Mad Max, um dos personagens mais marcantes da cultura popular mundial. Então vamos fazer o seguinte, bora comentar o que o personagem, o que o filme Mad Max representa para vocês. E também, se vocês querem um segundo vídeo feito daqui a um tempinho, falando a respeito de Mad Max 2, The Road Warrior, um baita filme também. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. E se vocês gostaram desse vídeo, bora deixar aquele like felpudo e compartilhar. E se vocês estão chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos, todos os dias para vocês. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.